Olá, amigos internautas! Então, dando continuidade à primeira lei de Mendel, eu vou apresentar para vocês a ausência de dominância. Eu sou o professor André Luiz, qualquer dúvida me escrevam. Então, em aulas futuras, irei colocar atividades relacionadas a este conceito. Então, na ausência de dominância, não há relação de dominância e recessividade, ou seja, não há aquela relação entre um alelo dominar sobre outro, né? Ou seja, o alelo dominante dominando um recessivo, não há esta relação. Esses casos são conhecidos como herança intermediária ou dominância incompleta. Então, autores consideram a ausência de dominância como herança intermediária ou dominância incompleta também. A proporção genotípica é igual à fenotípica, diferentemente da primeira lei de Mendel, né, que a gente aprendeu, onde quando cruza uma planta amarela com uma verde, por exemplo, você tem na geração F1 todos os indivíduos amarelos, porque amarelo é dominante sobre verde. Lembrando que nós estamos estudando um caráter. Quando você faz a autopolinização desses indivíduos, você encontra na geração F2 três dominantes, a proporção fenotípica, 3 dominantes para um recessivo. Ou seja, a cada 3 ervilhas amarelas, que é o caráter dominante, é o alelo dominante, nós encontramos uma ervilha verde. Então, essa proporção ela difere aqui na ausência de dominância, onde a proporção genotípica é igual à fenotípica. Vamos dar uma olhada aqui neste exemplo. Observe, aqui nós temos uma planta vermelha cruzando com uma planta branca, gerando indivíduos rosas. Essa planta que nós vamos dar como exemplo é a Mirabilis jalapa, que é a planta conhecida também como maravilha. Observem, aqui nós temos na geração T, ou geração parental, uma planta com flores vermelhas cruzando com uma planta com flores brancas, né? Lembrando que cada planta dessa é pura, ou seja, é homozigótica, né? E essa planta, no caso, ela produz apenas um tipo de gameta, que é o vezão. Essa também é a mesma coisa, só que produz o gameta vezão. Quando você faz o cruzamento entre essas duas plantas, vermelhas com brancas, você tem na geração F1 indivíduos com flores rosas, ou seja, 100% dos indivíduos possuem flores rosas. Então aí está o fenótipo intermediário. Surgiu um fenótipo intermediário, diferente dos fenótipos da geração parental. Então o que aconteceu? Presta atenção. O gameta vezão juntou-se com o gameta bezão, ou seja, uniu esses dois gametas, gerando então um indivíduo com fenótipo intermediário, que é a cor rosa. Então, se houvesse aquela relação entre dominância e recessividade, esse fenótipo iria ser diferente. Por exemplo, se a cor vermelha fosse dominante sobre a cor branca, então vezão com bezão iria se juntar e dar origem a flores vermelhas, plantas com flores vermelhas. Ou então, se o bezão fosse dominante sobre o vezão, iria, na geração F1, 100% dos indivíduos iriam ser brancos, que os alelos se encontraram, ficou vezão com bezão, e no caso aqui surgiu um fenótipo intermediário, que é o fenótipo cor de flor rosa. Então, se você fizer a autopolinização desses indivíduos, ou seja, a mesma coisa de cruzar vezão-bezão, que é a planta rosa, flor rosa, com vezão-bezão, você vai ter essa proporção genotípica e fenotípica aqui embaixo na geração F2. Então, observe, outra coisa muito importante, a ausência de dominância não invalida a primeira lei de Mendel. Por quê? Primeiramente, porque os alelos se segregam na formação dos gametas. E outra, observem que a proporção genotípica é igual àquela que nós estudamos para a ervilha. Um homozigoto para 2 heterozigotos para um homozigoto. Lá na geração da ervilha, na geração F2, nós encontrávamos, quando nós estávamos estudando, por exemplo, o caráter para a cor de ervilha, nós encontrávamos
um homozigoto dominante, azão, por exemplo, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Já aqui não, aqui nós encontramos o fenótipo que é diferente, a proporção fenotípica que é diferente. Lá era 3 para 1, ou seja, na geração F2 nós encontrávamos 3 dominantes para 1 recessivo. No caso, para a cor, então nós encontrávamos 3 amarelos, ou 3 ervilhas amarelas, né, no caso, para uma ervilha verde. Então aqui já é diferente, observem. Então ao cruzar esses gametas, ó, Vzão, Bzão, você vai ter uma planta com flores vermelhas, Vzão, Bzão, uma planta com flores rosas, Bzão com Vzão, outra planta com flores rosas, e Bzão com Vzão, uma planta com flores brancas. Então observem que a proporção fenotípica aqui é diferente. É uma vermelha para 2 rosas, que são os heterozigotos, né, que determinam o fenótipo rosa, que é o fenótipo intermediário, e uma flor branca. Em aulas futuras, irei colocar atividades relacionadas à ausência de dominância, vocês vão compreender melhor isso aí. Então observem aqui, né, a planta maravilha é a Mirabilis jalapa. Então vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Um grande abraço.